Olá pessoal, hoje a nossa aula é sobre artrologia, o estudo das articulações. Se você não conferiu ainda, confira a nossa aula sobre osteologia, estudo dos ossos, que vai complementar bem o conhecimento que nós teremos hoje. A artrologia é o estudo das articulações, né? Artro vem de articulações, logia vem de estudo. Algumas literaturas trazem não o termo articulação, mas o termo juntura, que quer dizer unir os ossos, né? Essa é a função básica da articulação, da juntura, que são unir dois ossos, ou dois ou mais ossos, inclusive. Elas têm funções anatômicas, elas têm capacidades específicas de melhorar movimento, têm capacidade funcional e tem com a sua união a formação de um sistema, que é o sistema articular. Então, se você um dia ouvir falar sobre um sistema como esse, é o conjunto de todas as articulações que nós temos no corpo. Dá para perceber por essa imagem aqui que os ossos eles não se conectam diretamente, eles não tocam um no outro, ou pelo menos não deveriam tocar uns nos outros, apesar que algumas doenças causam esse tipo de problema. Você pode perceber que há um espaço entre os ossos. Esses espaços são preenchidos pelas junturas, preenchidos pelas articulações. Nessa imagem de raio-x, dá para perceber que há movimento aqui dos dois ossos, né? O movimento da tíbia e da fíbula, com um número mais estável aqui em cima. E você pode perceber que há um espaço entre os ossos e esse espaço que eu comentei, que será preenchido por uma juntura. A juntura, ou as articulações, né, então ela tem a função básica de permitir a realização de um movimento. Algumas delas têm uma função primária de mobilidade, algumas outras têm função primária de estabilidade, como demonstrado nessa imagem, né? Aquela de mobilidade em vermelho, aquela de estabilidade em azul. Essas que têm maiores funções de mobilidade são aquelas que têm maiores graus de liberdade de movimentação. E aquelas que têm maiores função de estabilidade, aquelas que têm menores graus de liberdade de movimentação. Essas articulações em conjunto com o sistema muscular e com o sistema esquelético que vão realmente produzir o movimento. O esqueleto seria o componente passivo, como a gente viu inclusive na última aula. Os músculos serão os componentes ativos, que nós veremos na aula seguinte. E a juntura estaria então nesse meio termo, aí, no meio tempo entre o componente passivo e o componente ativo, para que possa se realizar um movimento como esse daqui de cortada no voleibol. Algumas das junturas elas têm alguns elementos e esses elementos vão caracterizar, inclusive classificar os tipos de juntura. A natureza desse elemento é que vai fazer essa classificação. Nós temos junturas chamadas fibrosas, né, também chamadas de sinartroses. Esse sim vem de juntos, quer dizer, são articulações que são bem unidas. Nós também temos as cartilaginosas ou anfiartroses, onde nós temos articulações que têm uma boa capacidade de união, mas não tão rígidas como as fibrosas, e as articulações sinoviais ou de artrose, que têm uma capacidade de movimento maior. A gente vai explorar um pouco mais esses três tipos de articulações. A primeira é a juntura fibrosa, que tem como elemento o tecido conjuntivo fibroso, que é um tecido muito rígido. A palavra fibroso vem de rigidez, então muitas dessas articulações estão no nosso crânio. Você pode perceber que as suturas craniais aqui, que são articulações muito rígidas, mesmo porque a gente tem que ter o mínimo de movimento possível, né? Mobilidade bem reduzida no crânio, uma vez que essa região da nossa cabeça ela tem que confortar e ela tem que proteger o cérebro. Então ela tem que ter menos movimentação possível. As suturas são classificadas de três maneiras: as planas, onde você tem uma união linear, praticamente retilínea, como por exemplo nos ossos nasais. As articulações escamosas, que são uniões entre ossos parietais e temporal, que ela tem uma curvatura, e a articulação serriada, onde você tem uma conformação que parece uma serra mesmo, também chamada de denteada. Por exemplo, a articulação sagital do seu crânio, tem a sutura sagital do seu crânio, tem essa característica. Nos recém-nascidos, é incomum a gente encontrar um espaço entre essas suturas, pois quando a gente nasce, essas estruturas não estão totalmente formadas, totalmente preenchidas. Então, há uma quantidade grande de tecido
fibroso interposto nessas regiões. Aqui a gente pode ver tanto na região anterior quanto na região posterior do nosso crânio. Essas são chamadas de fontanelas ou de moleiras, né? E isso vai, ao longo da nossa formação, aumentando a relação da sutura, né? Aumentando a quantidade dessa articulação, e ela vai se fechando até que em um momento a gente não tem mais essa quantidade grande de tecido interposto fibroso, e sim a formação da articulação daquele local. Outro tipo de juntura fibrosa, além das suturas, são as sinostoses, também chamada de gonfose. Aqui a gente pode perceber o osso do sacro, que é um osso rígido, né? As vértebras sacrais são rígidas, há uma união bem fixa entre elas, e a união entre os ossos sacrais é feita por um tipo de juntura como esse, como juntura de sinostose. Nós também temos a sindesmose, que são articulações também rígidas, por ser fibrosas. Elas vão evitar a separação do osso muito fortemente. A gente consegue perceber isso, por exemplo, aqui entre a tíbia e a fíbula, né? A presença desse tecido fibroso aqui é um tipo de sindesmose da articulação tibiofibular. O segundo tipo de juntura é a juntura cartilaginosa, né? Aquela que tem como seu elemento diferencial o tecido conjuntivo cartilaginoso. Então a gente pode perceber numa articulação como essa daqui, que é a articulação esternocostal, né? Aquela que vai ligar o externo, né? O osso que fica bem na região central do peito, às costelas. Então esse isolado aqui, a articulação esternocostal, é um tipo de juntura cartilaginosa, do tipo sincondrose, porque o elemento cartilaginoso dela é composto por uma cartilagem hialina, uma cartilagem, inclusive, que tem uma capacidade de movimento relativa maior comparado com as suturas, por exemplo. Então é por isso, por exemplo, que você consegue expandir o seu peito para fazer respiração, para aumentar o tamanho do pulmão no momento da inspiração. Um outro tipo de juntura cartilaginosa são as sínfises. As sínfises são compostas não por cartilagem hialina, mas por uma cartilagem mais fibrosa. Por exemplo, a sínfise púbica, que é essa articulação que une dois ossos do quadril, bem na região do púbis aqui do osso do quadril, e é por isso que ela tem esse nome. Ela tem essa característica bem rígida, por isso que o nosso osso do quadril consegue se fixar muito bem. Outra articulação, por exemplo, disso aqui é o disco intervertebral, o disco que fica entre as vértebras, né? Tanto torácicas, quanto cervicais, quanto lombares. Então, são articulações rígidas que vão permitir a união desses ossos. O terceiro tipo de juntura, de articulação que a gente tem, é a juntura sinovial. O elemento que a diferencia das outras é o líquido sinovial. E uma outra coisa que é importante, que é diferenciada das outras, é a grande capacidade que ela tem de produzir movimento. Ela tem uma capacidade muito ampla de produzir movimento, e, por exemplo, os profissionais da saúde, como da educação física, que trabalham com movimento, essa articulação ela é muito solicitada e importante de ser entendida. As articulações sinoviais, nós podemos separar elas em simples e compostas. Simples é aquela que mantém contato de dois ossos, como por exemplo, aqui nós temos a articulação glenohumeral, que é aquela que une o húmero à escápula, assim como nós temos articulações compostas, que unem três ou mais ossos, como por exemplo, a articulação aqui que liga húmero, rádio e ulna aqui no cotovelo, é um tipo de articulação composta. Essas articulações ela têm algumas características, alguns componentes que nós veremos agora. O primeiro deles é a superfície articular dessas articulações, que vão ter essa característica meio esbranquiçada, né? Elas são revestidas por cartilagem hialina, por isso que tem essa coloração, né? Elas são bem lícidas, são polidas e estão, em alguns momentos, inclusive, até uma sensação esquisita, né? A gente de ver esse tipo de imagem. Tem pessoas que não suportam ver muito bem esse tipo de imagem, mas essa coloração é dada justamente pela cartilagem hialina. As funções dessa articulação, muitas das vezes, têm uma grande função de aumentar a movimentação, de mobilidade, e quando acontece uma redução dessa movimentação, ela vai gerar processos degenerativos. Quando acontece a redução da mobilidade, esse processo degenerativo vai aumentar a quantidade de fibrose desses locais, e a quantidade de fibrose vai levar a um processo chamado de anquilose. Anquilose tem a ver justamente com essa falta de mobilidade, a falta de movimentação. Detalhe interessante que essa superfície articular
ela não tem vascularização, ela não tem inervação, então a regeneração dela é mais difícil, é mais lenta. Em processos como a artrite e a artrose, que são caracterizados por essa imagem aqui à sua direita, né, onde você pode perceber que a superfície articular não tem o mesmo aspecto comparado com a imagem de uma cartilagem normal, como aqui na esquerda, onde você tem um desgaste daquela articulação. Isso aqui é a caracterização de uma artrite, né? Esse desgaste articular que vai acontecendo, que gera um processo inflamatório, né? Quando esse processo inflamatório perdura por mais tempo, ele acaba se tornando uma artrose. Então é um processo que muitas pessoas passam, né? Inicialmente desenvolve-se uma artrite, depois uma artrose, e esse desgaste vai gerando inclusive muita dor naquele local. É um processo que infelizmente é muito comum entre as pessoas hoje. Além disso, as junturas sinoviais são constituídas por cápsulas. Essas cápsulas são uma espécie de manguito que envolve a articulação, prendendo no osso que se articula, né? Dessas cápsulas, a gente tem alguns componentes. O primeiro é a membrana fibrosa, que é essa região bem externa aqui da cápsula articular, que tem uma função de conformação, de fixação daquele lugar. Logo abaixo dela, né, mais profunda com relação a ela, nós temos a membrana sinovial, que é a membrana aqui altamente vascularizada, que produz o líquido sinovial, né? Esse líquido que é o líquido produzido nessa articulação, como eu falei, que era aquele elemento que vai diferenciar das outras articulações, né? Esse líquido é um lubrificante natural da juntura. Ele permite o deslizamento com o mínimo atrito e o mínimo desgaste. É um líquido transparente, viscoso das cavidades articulares. O líquido sinovial ele é composto basicamente por um ácido chamado hialurônico, inclusive alguns tratamentos de pessoas que têm artrite, que têm artrose, eles são feitos à base de ácido hialurônico, e essa cavidade articular que está composta aqui dentro, essa região onde passa realmente o líquido sinovial, dentro dela que possui o fluido sinovial que vai permitir a função básica desse tipo de articulação. Essa cápsula articular, então, vai ter essa necessidade, essa função de manter a união dos ossos, né? Além disso, vai impedir movimentos em planos indesejáveis, tem articulações que só conseguem fazer extensão e flexão. Então, para evitar rotação, para evitar adução e abdução, a cápsula articular vai ajudar bastante e vai limitar o movimento para aquele que é considerado normal, evitar movimentos acima do que são normais para aquela articulação. Então, ela mantém, está muito ligado com a manutenção da integridade da articulação. Então, quanto mais íntegra, nós teremos uma melhor função daquela articulação. Além disso, nós temos ligamentos nessas cápsulas, ligamentos que são considerados extracapsulares, né, ou acessórios ou intraarticulares. Por exemplo, nessa imagem aqui nós temos o ligamento da região da articulação coxo-femoral, que é um ligamento que fica fora da articulação, mas também temos os ligamentos que ficam dentro da articulação, intraarticular, nessa mesma articulação, inclusive, da articulação coxo-femoral. Então, nós temos algumas articulações que têm características diferentes, que têm ligamentos diferentes. O que é um ligamento? O ligamento ele é constituído por fibra colágena, então é disposto de forma paralelamente, entrelaçado um no outro. Aqui nós temos, por exemplo, ligamentos da região do joelho. Então eles são maleáveis para poder ajudar, permitir a realização do movimento, mas ao mesmo tempo eles são muito fortes, muito resistentes para poder segurar o máximo possível a estabilidade daquela articulação. Isso inclusive é uma das funções do ligamento, ajudar na estabilidade, juntar na junção dos ossos, limitar o movimento para que ele seja feito somente na condição normal e ajudar a suportar carga de tensão. Você pode perceber que o joelho aqui tem vários ligamentos, um ligamento superior, inferior, um ligamento mais lateral, um ligamento médio, né? Um ligamento que vai permitir que aconteça esse tipo de movimento. Uma vez que você tem a articulação aqui de mais ossos, né? Você tem a articulação do fêmur com a patela, do fêmur com a tíbia, e é uma articulação que a gente move muito durante o dia, né? A gente está sempre com ele em flexão, ou movimento de extensão, ao caminhar a gente usa muito, então ao correr a gente usa bastante. Então os ligamentos têm uma função muito importante para essa articulação. Além disso, nós temos os discos intraarticulares, né? Que são formações fibrocartilagíneas. Então elas são rígidas
e é importante que elas sejam rígidas para manter a integridade articular. Aqui, por exemplo, você tem um disco intraarticular da articulação temporomandibular, né, que é uma articulação que a gente usa bastante, né, principalmente quando a gente está mastigando. Esse componente da articulação sinovial ele melhora a adaptação da superfície onde se articula. Dessa forma, ele consegue, inclusive, ter uma função ótima de amortecimento. Essa é uma função principal de um disco intraarticular. Uma vez que a gente tem uma pressão violenta acontecendo sempre. Quando você mastiga alguma coisa, é uma pressão, ainda mais se for alguma coisa extremamente dura para mastigar, tipo uma carne muito dura, ou um milho de pipoca que tem lá aquela parte mais rígida, né? Então a articulação da temporomandibular tem que dar conta disso. Então essa função de amortecimento é importante. Essa função de amortecimento em outros locais é feita pelos meniscos, né? O menisco é um componente em forma de meia-lua que vai ajudar a transmitir carga adicional, que vai proporcionar estabilidade, que vai melhorar o ajuste da superfície articular, vai proteger aquela região muito fortemente e ainda vai lubrificar aquela região para que haja movimento. Aqui nós temos o exemplo dos meniscos do joelho, né? O menisco lateral aqui, o menisco medial. Nós temos dois meniscos no joelho, um que fica mais medial, outro fica mais lateral, até por isso o nome, né? E esse formato de meia-lua vai atuar como um amortecedor. Muitas pessoas têm desgaste desse menisco, é muito comum a gente ver desgaste desse tipo de componente da articulação em jogadores de futebol. Então, quem está acostumado a assistir futebol sempre vê um sujeito falando: ah, vou ter que fazer cirurgia de menisco, houve um desgaste daquele menisco. E isso ocorreu justamente pelo excesso de uso. Então, a cirurgia é feita, né, é retirado um pedaço daquele menisco que está com problema, e esse menisco tem capacidade regenerativa, contudo, quando ele se regenera com um tecido mais fibroso, o que diminui um pouco a função de amortecimento que ele possui. Além disso, nós temos também em alguns lugares nas articulações sinoviais as bolsas sinoviais, também chamadas de bursas. Essas bolsas são localizadas em fendas, né, num tecido conjuntivo que ficam entre os músculos, tendões, ligamentos e ossos, né, uma bolsa cheia de fluido lubrificante. O fluido lubrificante, você vai lembrar que é o líquido sinovial, que está localizado nessas regiões. Aqui nós temos um exemplo da articulação do ombro, da glenomeral, onde eu tenho uma bolsa debaixo do acrômio, uma bolsa debaixo do processo coracoide, que vai auxiliar o movimento da articulação de adução, de abdução, de extensão, de flexão, que essa articulação é capaz de fazer. Então nós temos também uma função dessas bolsas de facilitar o deslizamento do músculo, de tendões, sobre essas proeminências ósseas. Um outro lugar que a gente tem bolsa também é no joelho. Nós temos aqui dois exemplos de bolsas no joelho. Quando essa bolsa inflama por excesso de uso, por exemplo, é caracterizado um processo chamado bursite, que é um processo também muito comum em diversas pessoas, sejam em pessoas que fazem exercício físico ou não. O próprio movimento repetitivo da atividade laboral também pode levar a esse processo inflamatório. Além disso, também temos a bainha sinovial dos tendões. Esse interior da bainha tem líquido sinovial, né? Então é por isso que ela tem essa nomenclatura, ela facilita o deslizamento de tendões que passam através do túnel fibroso e ósseo, né? Então impede um desgaste indevido da região tendínea, inclusive diminui a exposição à fricção excessiva daquela região, que pode levar inclusive a um problema de inflamação local. Então essa bainha a gente tem muito presente na palma da mão, como aqui demonstrado, e no dorso da mão, como aqui demonstrado, nos retináculos dos flexores do dedo, que também são muito comuns de serem afetados por uma atividade laboral contínua, como por exemplo o excesso de digitação. É interessante falar porque essas bainhas passam sobre os tendões, né? Os tendões que são estruturas fibrosas, né? Que têm a função básica de unir músculos aos ossos, né? Que a gente tem uma imagem de um tendão, esse componente é mais esbranquiçado, mas o interessante é frisar que um tendão não é uma articulação. Uma vez que a gente denominou no começo da aula que a articulação tem a função de unir osso com osso. Aqui há uma função de unir o osso com o músculo. Então, tendão é um outro tipo de classificação. Ele não é classificado como um tipo de articulação. Okay? As junturas sinoviais
podem ser classificadas de formas diferentes. Existem 6 tipos de classificações, nós vamos explorar todos esses 6 tipos que vocês estão vendo aí na tela. O primeiro tipo, o gínglimo, e o segundo tipo, o trocoide, elas têm características monoaxiais, fazem movimentos em apenas um plano e um eixo. As condylares e as celares têm características biaxiais, a esferoide tem características triaxiais e a plana tem uma característica de deslizamento. Vamos começar a falar de cada uma delas primeiro. Gínglimo. Gínglimo também é chamado de dobradiça, por causa de dobradiça de porta mesmo, né? Tem uma superfície mais côncava, a outra mais convexa, e aí elas têm essa característica de ser monoaxial. O movimento que elas são capazes de fazer são movimentos de plano sagital. Então elas fazem movimentos de flexão e extensão. Na imagem você vê um exemplo da movimentação do seu cotovelo, onde há uma flexão do cotovelo e uma extensão do cotovelo gerada pela articulação gínglimo. A segunda é a articulação trocoide, ela também é monoaxial, ela é capaz de fazer rotação. Aqui a gente tem um exemplo da ulna e do rádio, onde há uma rotação do rádio sobre a ulna, onde você pode ser caracterizado por este tipo de ligamento aqui, chamado de ligamento anular, que é um deslizamento do rádio sobre a ulna, e esse movimento de deslizamento gera a rotação do braço do sujeito, onde ele é capaz de fazer a rotação aqui do antebraço, ok? Esse ligamento anular que vai proporcionar isso nessa articulação trocoide, também chamada de cilindroide. O terceiro tipo é a condylar, tem uma forma elíptica, né? Ela é biaxial, faz movimento de plano sagital, flexão e extensão, faz movimento de plano frontal, abdução e adução. A gente tem ela presente aqui na articulação radiocárpica, aquela articulação que vai ligar o rádio aos ossos do carpo, o escafóide e o semilunar. E também temos essa articulação aqui na temporomandibular, que a gente já havia comentado, que é a articulação que vai ligar o osso temporal à sua mandíbula, que a gente usa bastante, por exemplo, no momento de mastigar. Então ela é capaz de fazer flexão, extensão e abdução e adução também. A articulação em cela é aquela que tem uma concavidade no sentido convexo em um plano e côncava em outro plano, e são encaixadas no sentido inverso. Olha que interessante aqui, parece realmente uma cela de cavalo, né? É por isso que ela tem esse nome, essa articulação celar. Na articulação carpo metacárpica do polegar, que é a articulação que vai fazer o seu dedo do polegar se mover, você tem esse tipo de articulação em célula, ou seja, você tem uma formação que parece uma célula de cavalo. E aí a gente é capaz de fazer movimentos de flexão e extensão, é capaz de fazer movimentos de adução e abdução, inclusive a gente consegue fazer circundução nesse tipo de articulação, que é aquele movimento que envolve movimentos em mais de um plano e mais de um eixo. Ela só não é capaz de fazer rotação. Então ela não faz movimentos nos 3 planos e 3 eixos. Quem faz movimentos em 3 planos e 3 eixos são as articulações esferoides. Elas são triaxiais. Por que elas são esferoides? Porque elas são compostas por uma esfera que se liga num receptáculo oco. A gente tem 2 locais no nosso corpo que tem isso: a articulação coxo-femoral e a articulação glenomeral. Coxo-femoral na região do quadril, glenomeral na região do ombro. Aqui, por exemplo, a movimentação da sua glenomeral, fazendo o movimento agora de adução na hora que desce e de abdução na hora de subir. O que acontece aqui é a movimentação da cabeça do úmero sobre a cavidade glenoide. Além de conseguir fazer extensão, abdução e adução como nesse movimento, também é possível fazer extensão, flexão e rotação dessa articulação. É, portanto, classificada como esferoide triaxial. O sexto e último tipo de articulação é a plana. Na verdade, não é bem plana, muitas vezes é ligeiramente curva, né? Ela faz um movimento de deslizamento. Por exemplo, nas suas articulações dos dedos, né? Aqui a gente tem a união do navicular e dos cuneiformes do seu carpo, você tem uma articulação plana. Esse movimento de deslizamento entre as articulações do carpo vai dar uma variedade de amplitude de movimento. Você consegue mexer a mão em alguns planos e eixos. Então, mas sempre com essa característica de deslizamento. Isso que vai caracterizar a articulação plana, ok? Então, nós temos aqui as perguntas que vocês responderão como forma de estudo dirigido para estudar um pouco mais, compreender um pouco mais o conteúdo. Espero que vocês tenham bons estudos. Encontramos em sala de aula. Abraço.